Boa noite a todos vocês. Manuela já entrou. Hoje nós vamos ter uma live com uma convidada super especial. Estamos aí no Setembro Amarelo e hoje a gente tem uma psicóloga para compartilhar com a gente um pouquinho sobre o seu conhecimento. Peraí, Manu. Transmissão ao vivo com a Manuela. Oi, 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 boa noite a todos. Boa noite, Vamos Manu. Ainda dormir? não estou te vendo. Aguardando. Oi! Oi. Boa noite! Boa Coloquei até. noite. Hoje eu falo que num tema tão importante que faz assim, tudo pra gente, né? E a gente ter esse alerta, eu falei que eu vim até bem colorida, sabe? Para dar muita energia positiva. As meninas falaram assim, hoje eu vou bem colorida na nossa live. Manu, bom dia, boa noite a todos. Convidem, vão pessoal, pedir o pessoal para mandar aí, ó. As meninas da loja já entraram. Gente, vão mandar os aviõezinhos aí, convidando para assistir. Manu, Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá eu estou te ok? ouvindo bem. Ficou um pouquinho congelada a sua imagem. Não sei se as pessoas estão visualizando certinho. Você tá me vendo bem? Ok. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou só mexer na iluminação aqui um pouquinho. Tá um pouco escuro. Para quem está entrando, a Manuela hoje vai falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí do Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio. E ela vai dar umas dicas pra gente, vai falar um pouco. Olha, a gente está com a Sandra lá dos Estados Unidos, viu, Manuela? Tem Olha! espectadoras lá desses States. Vamos entrando. E, Manu, vamos fazer uma apresentação para a gente convidar as pessoas. Fala um pouquinho sobre a sua formação, fala um pouquinho sobre você. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Manuela Soares, eu sou psicóloga de formação, fiz pós-graduação em psicologia, saúde pública e hospitalar pela Santa Casa e atuo na área desde 2011, já formada, mas vinha tendo uma caminhada, né, na área da saúde muito forte, com atuação em hospitais e clínicas, né, sempre voltada para essa área mais social. E aí eu desenvolvi, né, um método próprio, né? Hoje em dia eu faço grupos e atendo no consultório. E aí a Nayara me convidou porque essa data aí, né, do Setembro Amarelo, eu vou explicar um pouquinho por que setembro, por que amarelo, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da prevenção ao suicídio. Então é um tema muito polêmico, né? Mas ao mesmo tempo é importante ressaltar que as pessoas não estão sozinhas, né? Então, a minha jornada sempre foi pautada, focada no ser humano, no desenvolvimento pessoal, e eu tenho tido bons resultados. O pessoal, assim, mesmo nos grupos e tudo, o boca a boca é o que mais importa, né? As pessoas Com certeza. poderem ter essa Manuela, experiência. deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu queria saber, o pessoal que está nos assistindo, eu estou te vendo paralisando. A sua voz está perfeita para mim, mas a sua imagem está paralisando um pouco. Su, me fala aí. Você tá vendo a Manuela bem ou sou eu que tá dando esse delay aí? Você tá me vendo bem, Manu? Tá, para mim tá tudo ok. Porque E a minha imagem que tá boa também. Aí tem que ver o pessoal aí. Para mim aqui não o tem. pessoal ajuda a gente aí. Vocês estão me escutando bem? Aqui tô vendo normal, tá ótimo. Sim, estou vendo ótimo. Então tá perfeito. Então vamos continuar. Desculpa te interromper, porque eu estava vendo um pouquinho paralisada. Então, se alguém tiver alguma. As duas estão ok. Ah, isso ele já respondeu pra gente. Então, eu te interrompi. Então, fala um pouquinho desse histórico, dessa experiência. Eu quero que você fale também um pouquinho desse trabalho que você faz em grupo, para ajudar as pessoas. Como que funciona? A Ana está falando que está paralisando. Ana, está paralisando a imagem da Manuela ou a minha imagem? Ela falou que tá tudo ok. Tá tudo ok? Ótimo.
Então, fala um pouquinho dessa experiência sua de tratamento de grupo, porque eu acho muito interessante para quem está entrando. Manuela é psicóloga e hoje a gente está aí ressaltando o Setembro Amarelo e ela vai falar um pouquinho desse tema que é o suicídio, antes da gente introduzir esse tema. Então, a questão dos grupos depende muito do que é a demanda do paciente, né? Então, geralmente eu faço pequenos grupos, tem grupos de famílias, grupos voltados para o feminino, que é um dos meus focos, né? Mas eu atendo também crianças e adolescentes, então depende muito da necessidade do que a pessoa está vivenciando. Então, esses grupos são grupos pequenos, né? E geralmente são experiências de troca, né? A gente faz as tarefas, então é sempre voltada para a necessidade daquele grupo em questão, né? Então tem sido bem interessante. E eu atendo aqui em Belo Horizonte, mas eu tenho feito, né, já atendimentos online antes da pandemia, conforme a necessidade do caso, né? Então, para quem for aí de Lafayette ou não me conhecer, né, tem a minha rede social aí, fazer o merchan também, né? É claro, MS. deixa só a rede social aqui, porque é importante para as pessoas entrarem em contato e a gente vai ter um papo muito interessante que eu sei. E o nosso Instagram, o Manu, é muito interessante que, assim, às vezes eu faço uma live, passa uma ou duas semanas, semanalmente eu vou recebendo pessoas que vão assistindo, porque elas ficam gravadas no nosso IGTV. Já preparei uma capinha linda para nossa live para a gente estar falando um pouquinho sobre, para quem depois pode assistir também ou mandar para alguém para assistir. Não, e também tem meu canal lá no YouTube, aí se eu conseguir salvar também, eu posso jogar lá. Mas o mais importante é essa parceria, né, Nayara? Assim, essa questão de ser multidisciplinar. Eu tenho trabalho aqui em Belo Horizonte com psiquiatras, com outros psicólogos também, até com a manipulação, né, farmácia de manipulação a Freitas aí. É muito interessante essa parte de conseguir alinhar a saúde mental, né, com o corpo físico também, né, suplementação, as vitaminas, isso aí eu vejo na minha prática que é essencial, assim, né? Então, essa parte tem que ficar muito clara para as pessoas, né? O tanto que os profissionais devem ter esse contato constante, né? Dá boa noite aí para todo mundo que está chegando aí, fica mandando coração, aquilo, né? Bárbara, Ana, Suelen, todo mundo aí, todos os outros. O povo vai passando aí, viu, gente? Não tem como a gente cumprimentar um por um, mas sejam todos muito bem-vindos. E falaremos aí um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Fazendo uma breve pesquisa, se vocês olharem aí na internet, esse foi um caso nos Estados Unidos que começou, né? E isso foi uma homenagem a um suicídio muito conhecido lá. E aí o porquê do amarelo? Porque eles começaram a fazer mensagens, recadinhos, né, para os envolvidos ali, os que foram afetados com aquele suicídio, porque mais ou menos em torno de 10 a 20 pessoas são afetadas diretamente quando ocorre um suicídio, né? As pessoas em volta, os amigos, familiares e tal. E aí eles começaram a mandar recadinhos, assim, de força para essas pessoas, e eram bilhetes post-it, né? E aí ficou essa coisa do amarelo que tem a ver com a valorização da vida e tudo mais, né? Então, por isso que tem essa cor, né? A fitinha amarela. E o setembro, porque dia 10 na realidade, é comemorado, entre aspas, né? Como uma forma de chamar a atenção dessa prevenção, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, aqui no Brasil, foi escolhido o mês de setembro por causa disso. Então, a campanha brasileira é no Setembro Amarelo, voltado para esse dia aí, que é o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Né? Então, assim, aliando ao meu trabalho, já tive algumas vivências, já tive alguns contatos com isso também, com essa temática, né, que é muito complicada, né? E, assim, muitas vezes, essa questão do suicídio é multifatorial. Então, eu vou falar um pouquinho em relação a essas questões, né? Essas razões. Então, eu acho que a gente pode começar falando o que é a questão do suicídio, o que é o suicídio, para você, para a gente contextualizar o nosso tema. Foi legal porque quando você iniciou perguntando assim, Mara, falando do Setembro Amarelo, foi uma pergunta que o Paulo me fez hoje. Aí eu falei assim, vamos aguardar a live, porque eu tenho certeza que a Manuela vai contextualizar. Ah, que Então, legal. Manu, vamos falar o que é o suicídio para quem está em casa nos ouvindo, que está aí nesse fim de terça-feira, chuvosa aqui em Lafayette. Então, vamos definir o que é o suicídio?
Sim, claro. Então, pessoal, para quem está vendo aí, né, até para vocês se informarem, né, e ter acesso a esse conteúdo, o suicídio sim tem a ver com essa questão de tirar a própria vida, né, mas a gente tem que pensar como um acontecimento complexo, né? Então, a pessoa muitas vezes ela tem como objetivo a morte, não a morte em si, né, mas para tirar o sofrimento pela qual ela está passando. Então, a pessoa já às vezes tentou de tudo ou às vezes não busca ajuda, né? E aí ela cogita tirar a própria vida para finalizar, encerrar com aquele sofrimento enorme que ela está sentindo, né? Então não é frescura, viu, gente? A pessoa pensar nisso, não, isso é fase, isso vai passar. Então a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? E achar que é uma coisa que seria um momento impensado da pessoa. Não é bem assim, né? Então, assim, outra coisa importante que a gente tem que pensar é que esse sofrimento ele pode ter várias naturezas, digamos assim, né? A pessoa pode se sentir culpada, ela pode sentir remorso, às vezes a ansiedade, né? O próprio medo, ou às vezes alguma humilhação, né? Geralmente tem alguma questão voltada para essas temáticas, assim. O que eu mais vejo recorrente tem a ver com a depressão e a ansiedade, né? Como se fosse a última derradeira, assim. Então, essas razões, né, digamos assim, as pessoas acabam pensando, cogitando em suicídio. Aqui no Brasil, já foi feito um estudo pelo Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, pensaram em tirar a própria vida, né? Então, desses 17% brasileiros, 5% chegaram a elaborar o plano, sabe? Ah, vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, vou deixar uma carta, não vou. Então, é muito sério, porque pensar que a cada 1 hora 32 pessoas no Brasil tiram a própria vida, não é pouca coisa. Se for De multiplicar pelo forma número. alguma, de forma alguma. E olha, Manu, a gente já tem até uma pergunta aqui. O Varley, ele perguntou se existe realmente suicídio passivo. Você, uma pessoa da área, vai saber responder perfeitamente. Varley, depende de qual contexto você está considerando isso. Para mim, nas abordagens que eu estudo, o passivo existe a partir de que forma? Assim, no momento que eu vivencio alguma situação, Só um pode minutinho. Fala para o pessoal o que é suicídio passivo. Para quem é leigo, para explicar e se realmente, né? Então, vamos primeiro, o que é o suicídio passivo? Gente, obrigada e pode ir mandando, porque a gente tem muita coisa aí para acrescentar e a Manu vai ajudar a gente muito. falar. Olha, suicídio passivo, pessoal, é um termo, né, assim, não é tão técnico, mas tem a ver com essa questão da pessoa se sujeitar a algo sem movimentar para chegar num resultado. Então, por exemplo, quando eu estou num relacionamento abusivo e eu não faço nada para mudar aquilo, né, não deixa de ser um suicídio, mas assim, isso de uma forma superficial, tá, gente? É porque Tá, existe tá. milhões de fatores, tá? Tô falando bem na superfície. Então, por exemplo, eu vivencio um relacionamento abusivo, mas eu tenho medo, às vezes, de denunciar, né? Envolve, às vezes, a questão financeira. Aquilo ali não deixa de ser um suicídio. Eu estou negando a mim mesmo, vivenciando uma situação extremamente complicada e não tomo nenhuma atitude. Isso vale para o cigarro, né, para as drogas, porque se eu estou abreviando a minha vida, não deixa de ser uma forma de suicídio, né? Porque o cigarro mesmo, acho que é um dos exemplos mais fortes, assim. Não se sabe nenhum, até onde eu sei, né, até onde eu estudo, não se sabe nenhum benefício que o cigarro proporciona. Então, se eu utilizo uma coisa dessa que eu sei que tem não sei quantas substâncias tóxicas para o meu organismo, eu vou ter que arcar com as consequências disso em algum momento. Então, eu considero como existe dentro desse contexto, né? Então, não sei se respondi o Walter, né? Isso. Aí, assim, eu acho que tem a ver com isso, né? A partir do momento que eu sofro abusos, e isso afeta a minha saúde mental, eu estou privando, digamos assim, de eu fazer com que a minha melhor versão não se manifeste, né? Então, talvez é complicado, né? Bem Você complicado está porque a gente tem que abdicando ver do o caso melhor de você. E você, Varley. Obrigada, Varley. E você está a abdicando caso. da sua melhor forma. E eu acho isso importante a gente falar também, que eu acho que aí a gente vai ligar numa coisa que são os fatores de riscos
de risco que leva ao suicídio. O que a gente pode colocar como fator de risco? Então, essa questão de você se abdicar de você mesmo, né? De você estar num relacionamento opressivo, ou você está num trabalho, ou você passou por um problema. Isso é considerado um fator de risco? As questões endógenas, falta de neurotransmissores, por exemplo, substâncias como serotonina. A gente sabe que há substâncias endógenas que são extremamente responsáveis também por essa sensação do bem-estar. Até, Manu, eu estou estudando muito a questão dos canabidióis e nós temos receptores canabidióis e nós temos vários produtos, substâncias endógenas que melhoram também. Só fazendo uma deixa aí do assunto, porque é muita coisa que interfere no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. E vamos falar um pouquinho, então, desses fatores de risco? Não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Será que essa... Então, peraí, a gente vai... Vou fazer assim, eu vou te tirar e você entra de novo. Vamos lá, gente. Alguns probleminhas técnicos. Pessoal, me fala se vocês estão me escutando perfeitamente. Me dê essa resposta. Vamos esperar a Manuela entrar de novo. A gente teve alguns probleminhas aqui, tá? Coloca o fone de ouvido. Vamos lá, visualizar. Estamos conectando novamente. Eu vou colocar o fone aqui. Deixa eu ver, agora tá me ouvindo? Beleza? Eu estou ouvindo. Áudio ok. Obrigada, gente. Peraí, engraçado. Vai dando a resposta aí pra gente, vai falando como que tá a nossa live. Mande perguntas, é importante, as perguntas vão enriquecendo também esse bate-papo que a gente tem com a Manuela. Agora deu. Desculpa aí, viu, pessoal? Essas coisas acontecem. Deu. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo quem sabe faz ao vivo, né? Assim? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos falar um pouquinho de fatores de risco? Vamos. Eu queria só falar uma coisinha importante para fechar aquele tema do que é o suicídio em si. É a gente pensar em relação ao suicídio, assim, vocês têm que ficar bem atentos, tá? Que em geral, isso é em geral, tá, gente? Vou falar na maioria. Eles são planejados e as pessoas dão sinais, sabe? Então é importante vocês ficarem atentas, né? Porque a pessoa, de alguma forma, mesmo que não consciente, ela pede ajuda, sabe? Então, assim, reconhecer esses sinais, né? E poder ofertar de alguma forma apoio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, pode ter o sucesso, assim, para prevenir, né? E um caminho de superação aí para essas pessoas que precisam tanto de ajuda, né? Então, esses fatores de risco que a Nayara está falando, tem muito a ver, né, com algumas, digamos assim, eu vou falar como se fossem tópicos para vocês pensarem. A pessoa tem entre 15 e 35 anos, é uma faixa de risco, digamos assim, pelo tipo de vida, às vezes, que a pessoa leva, né, e tudo mais, ou acima de 75, também tem incidência bem alta de suicídio. E a falta de vínculo social, né, familiar, as pessoas geralmente que não têm nenhum meio que elas convivem, que tenham apoio, né, o desemprego também é muito forte, né, essa questão. Declínio social, às vezes a pessoa tem uma condição, né, financeira e depois perde aquilo ali por algum motivo, né? O estresse continuado, né, que aí vem um monte de questões de saúde mental envolvidas aí, né? Divórcio também, tá? E os próprios transtornos mentais, né, depressão, ansiedade e a condição de esquizofrenia também, que isso aí já daria outra live, né?
Mas para eu explicar cada um fica um pouco extenso. E o transtorno bipolar também tem muita incidência de suicídio. Então, uma coisa importante na era da gente pontuar é que os homens se matam mais, né, no mundo como um todo, mas as mulheres elas têm mais tentativas, né? Geralmente o homem ele se mata de forma mais violenta, né? Às vezes é um tiro e tal, então a chance de dar errado é menor, né? Então, geralmente na segunda tentativa os homens já conseguem concretizar o ato. A mulher, geralmente, é a partir da terceira, quarta tentativa, né? Então, isso daí também fala muito da forma como é feito, né? A mulher, geralmente, é medicação, né? Geralmente, é os pulsos, né? Enfim, então, acho que é importante a gente pensar que esses fatores que eu falei, né, que aumenta a chance de alguém apresentar pensamentos ou tentativas suicidas, no geral, tá, gente? A gente não pode olhar isso de forma isolada, não. Ah, então eu tenho entre 15 e 35 anos, eu tenho mais de 75, então eu tenho mais chance de pensar nesse assunto. Não é isso, tá, gente? É importante a gente sempre lembrar disso, né? Da pessoa ter o histórico de vida, né? Uma série de questões aí que afetam essa temática, digamos assim, como um todo, né? É, a Ana colocou aqui: alterações externas de humor podem ser um dos sinais de emoções suicidas. Então, aquelas pessoas que estão muito bem, muito mal. Olha, depende. Isso daí eu acho que teria que ser olhado no caso a caso, porque a alteração de humor, dependendo do tipo de alteração, pode inclusive já ser uma condição de saúde mental diferenciada, digamos assim, um traço de personalidade específica e tudo mais. Não necessariamente. Então, não necessariamente pessoas que têm alterações de humor vão ter como indicativo de tentar suicídio, né? Eu acho que pode ser um fator que contribui, mas não necessariamente. Então, por exemplo, eu às vezes, vamos supor, perdi meu emprego, estou nervosa, estou ansiosa, e alterei muito meu humor, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou chorando, mas às vezes a pessoa tem um parente, tem um amigo, tem um cachorrinho, né? Os animais também são recursos muito interessantes para esse tipo de condição, né? Acaba sendo um companheiro, né? Muitas pessoas, adolescentes que eu atendo, famílias e tudo, acabam interagindo com animais como uma forma terapêutica e é excelente. Até coisas mais específicas, sabe, Nayara? Tipo ecoterapia, né? Que a pessoa vai no Aras e Não, esses realmente. exemplos, assim, até porque a gente existe uma massa de pessoas, Manu, que tem assim, um preconceito muito grande com a questão do animal, de você ter É, animais em casa, da socialização. Aí eu falo, ah, você está tratando muito bem o cachorro, você está lidando com o é, cachorro como pessoa, e muitas vezes não é isso. Ali, às vezes, você tá dividindo um pouquinho, porque nesse mundo tão grande, quantas pessoas se sentem sozinhas, né? Eu falo que às vezes a pandemia, eu fiz uma live com a Raquel, e a Raquel, a gente falou muito sobre isso, as pessoas se voltarem um pouco para casa, se voltar um pouco para os familiares, para os amigos, porque muitas vezes a gente se perde. E é. se perdendo, e muitas vezes você está no seu prédio, quantas pessoas no seu prédio que você? Então as pessoas se sentem-se muito sozinhas. E é importante a gente ter um amigo para conversar, né? Sim, Ter sim. paciência. Muitas vezes a gente não tem paciência com os Uhum. familiares. As pessoas que estão passando problema, ai, já vem aquela pessoa me ligando, estou super ocupado. Então, acho que também é um momento para a gente se refletir. Essa pessoa, ela tem um fator de risco. E aí eu acho que a gente pode entrar numa outra pergunta. Como que a gente pode ajudar, né? Como que essa pessoa pede ajuda? Será que não está no momento que ela está te ligando, ela está pedindo ajuda? Como que elas pedem? Quando você vê uma pessoa com esses fatores, que já tem... É muito difícil nós que somos leigos identificar uma pessoa que tem... Eu fiquei assustada até com o percentual de pessoas, né? É Esse alto? percentual é alto, é alto. O Então, Brasil, como que... Nayara. Oh, desculpa, pode falar. Não, pode concluir.
Não, eu ia te falar que o Brasil é um dos países que mais tem suicídio no mundo. Isso não é divulgado, né? É um tabu esse assunto, né? Então, assim, a gente tem que falar. Assim, eu não sei se você viu, mas as pessoas comentam, né, no setembro. Ah, vamos esperar só setembro para falar desse assunto. Eu acho que a gente tem que enxergar um pouco além disso. A gente tem que pensar, não é que a gente vai falar só nesse mês sobre o assunto. A questão é que é só para chamar a atenção que as pessoas sofrem com isso. E no Brasil isso não é falado, né? A mídia é velada em relação a isso. Eu já até participei de congresso internacional de prevenção ao suicídio, porque a gente tem aqui no Brasil pioneiro, uma associação brasileira de estudos e prevenção do suicídio. Vocês procurem aí, chama ABEPS, ABEPS, né? E ela divulga formas de prevenção e ela tem até uma espécie de ONG, digamos assim, que chama CVV, tá? Para quem que quiser ajudar alguém que está nessa situação, chama Centro de Valorização da Vida. É um telefone, Uhum. né, que você liga. Eu vou até colocar aqui, Coloca sim. 188. Aí você pode ligar para lá e aí são voluntários que meio que recebem, acolhem isso e encaminham para o profissional, entendeu? E é público, né? Então é bem legal que é uma forma que a gente tem bem objetiva, assim, de poder ajudar, né? Então, o mais importante da gente poder ajudar esse tipo de pessoa, a gente tem que pensar assim, tem a ver com essa questão de você perceber, igual a Nayara falou, a pessoa está às vezes insistindo, né, nessa questão às vezes de pandemia e tudo mais, a gente não vai entrar nesse mérito profundamente agora, mas querendo ou não, é um fator estressante, né? As pessoas foram pegas de surpresa, né? Claro Então, que sim. assim, quantas e quantas e quantas pessoas afundaram, né? Então, na realidade, ela já tinha fatores de risco, digamos assim, e aí, com a pandemia, isso agravou, né? Então, assim, nossa, o que eu tô atendendo de gente online, desesperada, não sei saber o que fazer, porque às vezes a pessoa trabalha com coisas que não tem como fazer remotamente, tipo um motorista de escolar, né? Como é que o motorista de escolar vai trabalhar se não tem Uhum. aula, né? Não tem. O que que ele vai fazer? Tem como. Então, assim, mais importante, gente, para vocês perceberem como ajudar pessoas nessa condição. Primeiro, né, você perceber, ficar atento, né, reconhecer esses sinais aí, porque às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, você começa a perceber que a pessoa tem alguns sinais de alerta, digamos assim, né? Primeiro de todos, você tentar ajudar a pessoa a buscar uma ajuda qualificada. Você pode dar aquele primeiro suporte ali, ouvir a pessoa, igual a Nayara falou, ter paciência, né? Porque às vezes a gente não entende o que a pessoa está querendo. Às vezes ela está ali em cima, ou às vezes ela some repentinamente, né? Então isso também tem formas de interagir. Tem pessoas que ficam muito próximas quando estão mal, e tem pessoas que recuam, né? Então isso é muito importante, né? Falar com alguém próximo, né? Ou se caso você esteja tendo esses tipos de pensamento e esteja vendo essa live agora, né, fala com alguém próximo, conte para as pessoas o que você está passando na sua mente. Não dá conta de falar com ninguém próximo? Procura um profissional, né, mesmo que seja público, ou alguém encaminhado, né, que possa fazer um valor social para vocês, um psiquiatra, um psicólogo, né? E assim, o mais importante, gente, é falar, né? Até o lema, né, dessa campanha de prevenção ao suicídio é falar faz a diferença, falar resolve, né? Então, assim, na realidade falar faz toda a diferença, né? Mas, assim, observação importante. Então, vamos cair já aí na outra pergunta que você iria, né, a gente poderia conversar, Nayara. Os sinais de alerta, né? Então, Manuela, beleza, você está falando desse assunto, mas o que eu posso perceber que uma pessoa está dando sinais de alerta de fato cometer um suicídio? Né? Claro que eu estou falando isso tudo, gente, é generalizando, tá? Lembre-se do caso a caso, da história de vida da pessoa e tudo mais. Mas nem sempre é fácil, né? A gente Não. saber quando alguém próximo tá, né, com esses pensamentos, né? Mas tem algumas pessoas que vão dando umas pistas, né? O mais importante é você perceber, né? É, primeiro, assim, a pessoa geralmente o que que ela faz? Ela muitas vezes tem comentários, tem uns comentários assim, às vezes até meio clichês, assim, a pessoa, é inútil tentar mudar as coisas, né? Ah, vou deixar vocês em Pessimismo, paz. o excesso de pessimismo, o excesso de falas negativas. Não, e tem coisas que é bem assim, também eu vou deixar vocês em paz, né? Vou desaparecer.
Se a pessoa começar a falar coisas do tipo, claro, gente, não é só por causa disso que a É, pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está num é um momento de contexto, raiva, né? né? É o É um contexto. contexto. Mas, assim, essas visões negativas que a Nayara falou são importantes. As ideias que a pessoa está expressando, seja nas redes sociais, né? Ou desenho, ou escrita, ou fala, né? Se tem essa conotação sempre negativa, deprimida, né? A gente tem que ficar bem atento a isso. Esses comentários que a pessoa faz, às vezes o assunto não tem nada de ruim e ela já olha com o pior dos olhares, né? Então, e muitas vezes, Nayara, uma coisa importante que a gente observa também é a pessoa ter muita preocupação com a própria morte, ficar falando desse assunto, sabe? Assim, recorrente. Então, esses exemplos que eu estou dando não devem ser considerados de forma isolada, gente, não se esqueçam disso, tá? É, E outra coisa importante, mesmo com o Covid, né, a pessoa se isolar repentinamente, desconfie, né? Peraí, não, tá, a gente está no meio de uma pandemia, tá todo mundo se cuidando, tá o caos, mas engraçado, de um tempo para cá, fulano não tá mais se manifestando em nenhuma rede social, em nada. Porque às vezes a pessoa era muito ativa e tal, fiquem atentos, né? Então, assim, uma coisa muito importante, Nayara, em relação a esses sinais de alerta que a gente tem que comentar, é que existe um certo mito, né, de que a pessoa com pensamento suicida não dá sinais. Ai, mas fulano era tão bom na vida, não sei por que que ele fez isso. Não é bem assim, gente. A maioria das pessoas que convivem de perto com quem já tentou suicídio ou conseguiu, né, concretizar, tinha alguns indicativos, sim, né? Pode ser, às vezes, que não para as outras pessoas que não eram tão próximas, né? Mas isso não é verdade, que a pessoa não dá sinais, ela dá sim. Geralmente, os mais próximos conseguem perceber. Então, é extremamente raro, gente, acontecer um suicídio sem nenhum tipo de sinal. É muito raro. Assim, quase nunca isso acontece, né? A maioria das vezes a gente vem percebendo ou abruptamente ou um processo em que a pessoa vai decaindo, tá? Então, assim, lá no meu consultório mesmo, quando eu atendo alguém presencial que eu nunca vi, não conheço história de vida, eu já fico atenta até na janela, sabe? Umas coisas assim. A gente tem que ter pezinho no chão, né? Então, assim, a janela onde eu atendo é um basculante enorme, dá para a pessoa pular fácil. E é alto o prédio, né? Então, essas coisas é questão de saúde pública, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, E eu muitas vezes já, chegam pacientes em crises, né? Em crise, claro, principalmente. E às vezes, Manuela, a gente está falando muito assim da pessoa que manifesta. E a pessoa que se isola, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo isso com a questão dos adolescentes, das é, pessoas que perdem o emprego, que estão. Você está isolado socialmente de uma pandemia e na sua casa? Essa pessoa está ficando totalmente isolada, ela fica horas e horas no quarto. Eu acho que isso é importante a exatamente. gente pontuar também, que é assim, é um alerta e é um sininho tocando. Exatamente. Vou até colocar aqui de novo o telefone, Ótimo. mas esse Centro de Valorização da Vida é uma associação civil, sabe? Então ela não tem fins lucrativos, tem que lembrar Ótimo. disso, assim, para não ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda, tá, gente? Não tem. É público, né? Então é 188, você disca, liga lá, é 24 horas, e tem um chat também, que acho que é horário comercial, alguma coisa assim. E uma coisa importante, gente, é a informação, né? Então, assim, eu não consigo ajudar, não sei como orientar. A gente tem que ficar bem atenta a isso também, Nayara, porque às vezes a gente não sabe como ajudar. Aí tem algumas coisas que, assim, o que que a gente não deve fazer, né, na realidade, quando você percebe esses sinais de alerta que a pessoa deu, seja o seu parente, um amigo próximo, né, ou alguém no seu trabalho, né, na sua escola, na faculdade e tal. Primeiro, gente, não condena, sabe, Primeira assim, coisa, o que não se deve fazer, gente. Porque depois eu quero saber o que a gente deve fazer. Mas o primeiro, o que não se deve fazer. gente, é importantíssimo, assim. Desconfiei que a pessoa está com esses pensamentos suicidas pela postura dela, pela fala dela. Não condena, gente. Assim, o mais importante é a gente ficar atento em relação assim, por que que aquela pessoa está falando aquilo comigo? Né? Dos passos mais importantes é a gente perceber que ela confiou em você. Né? Se ela está fazendo algum comentário específico, ou se você está percebendo que ela está com uma postura, que ela está pensando em tirar a própria vida, e ela confiou em você para falar disso de alguma forma,
não condeno, sabe? Tenta entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes é uma pessoa próxima do seu convívio, né? Porque geralmente a pessoa, para chegar a falar uma coisa dessa com você, ou para ter essas posturas, ela confia em você, né? Ou sem querer ela solta a informação. Então a gente tem que pensar nisso. Assim, vi a situação, não jogo pedra. Paro, penso, reflito. Ah, engraçado, essa pessoa está falando comigo isso. Ah, mas por que que ela está falando isso? Né? Então, isso daí que você tem que pensar. Você não sabe pelo que a pessoa está passando e, de alguma forma, ela está pedindo ajuda. Então, tenta não decepcionar essa pessoa, sabe, gente? Dizer que suicídio é covardia, é fraqueza, né? Isso não é verdade. E só piora a situação. Imagina você falar, não, isso é bobagem, isso é coisa para fraco, né? A pessoa vai se sentir a pior pessoa do mundo se já não está sentindo, né? Então, esse sentimento de culpa em quem quer tirar a própria vida é muito grande. Inclusive, a maioria deles deixa recados, né? Cartas, áudios, o que for, né? Então, é importante, primeiro, não condene isso, né? A postura da pessoa. Segundo, não banaliza isso, gente. Fiquem atentos. Lembre-se de que a maneira de como nós sentimos as coisas é diferente para todos, né? Então, aquilo que a pessoa com pensamento suicida está sentindo é só dela, né? Isso é muito particular. A E dor muitas é vezes dela, né? É só só ela. dela. Cada um dá conta de uma dor, né? Tem pessoas que Exatamente. recuperam mais rápido. E eu acredito muito nisso. Tem pessoas que são fortes para uma coisa, mas fraquejam para outras. E não é fraquejar, são parâmetros, parâmetros de sensibilização, é o ser humano. Então, você se expressa de uma forma mais energética, mais forte, mas para outras coisas você é mais sensível, né? Aquele, às vezes, que enfrenta o leão tem medo de um rato. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quais são os medos e aonde que está a minha fraqueza? E, às vezes, aquela fraqueza foi mais forte, aquele momento foi mais forte e aquela pessoa não está conseguindo lidar. Manuela, essa coisa do escutar, eu quero bater muito, porque as pessoas Uhum. não escutam. As pessoas estão sem paciência com o problema do próximo. Isso é uma realidade. As pessoas, mas depois você conversa. Eu acho eu acho que esse alerta aí que a gente precisa dar. Exatamente. A questão, Nayara, mais importante pensa só, fica aí a reflexão pessoal em relação a isso que a gente está falando, que é super importante. A partir do momento que eu vivencio uma mesma situação que o outro e eu tenho reações diferentes, então tem alguma coisa aí que a gente tem que pensar. É histórico de vida, é personalidade, porque às vezes você tem irmão, eu tenho também, né, uma irmã, e a gente muitas vezes somos opostas em relação às mesmas situações. E somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Até gêmeos, Geneticamente, né? né? Gêmeos mesmo, a gente conhece gêmeos e a maioria deles são opostos, né? Então isso não justifica. Então, o fato de eu entrar em contato com o mesmo estímulo não quer dizer que eu sinta o mesmo que o outro. Para mim, a minha dor pode ser mais intensa do que a do outro, né? Então, gente, não condena, não banaliza, né? Então, lembrar também suicídio é uma coisa muito complexa, gente, né? A gente está tentando aqui orientar e falar de uma forma mais didática, mas ele não pode ser atribuído exclusivamente a um único evento. Ah, não, então terminou um relacionamento, a pessoa se matou por causa disso. Lembre-se que tem sempre vários fatores, gente. É um contexto, é um conjunto de situações que ficou insuportável para aquela pessoa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um seriado assim. Bom, eu acho ele interessante porque eu sou da saúde mental, mas tem pessoas que detestaram. Mas ele foi aclamado pela crítica, que é o 13 Razões Por Quê, né? 13 Reasons Why. E é no Netflix e lá fala exatamente isso. Só que teve uma questão muito complicada nos Estados Unidos, porque quando foi lançado esse seriado, houveram muitos suicídios exatamente como acontece no seriado, né? Por quê? Não vou dar spoiler não, gente. Vou só falar a história que está escrito lá no Netflix, assim, naquela sinopse. É uma adolescente, né, que enfrenta uma série de situações complicadas e ela se mata e deixa 13 fitas explicando as razões do porquê dela ter feito aquilo. Então, fitinha cassete, né, para ouvir e tal. E aí o seriado vai em cima daquilo ali. Então, é bem pesado, porque o que foi questionado nesse seriado lá nos Estados Unidos é porque lá mostra como fazer,
entendeu? Então, como se incitasse. Então, isso é um pouco complicado, porque a pessoa que tem uma mente instável e vê uma coisa daquela, fala, ó, tá aí, gostei da ideia, vou lá fazer. Lá mostra no seriado passo a passo, entendeu? Como fazer, porque mostra do jeito certo, né? Porque quando eu me corto, né? Você também é da área da saúde, claro que você deve saber isso. Se eu me corto assim, ó, né, na horizontal, aquilo ali vai ficar uma cicatriz, uma marca, uma lembrança, uma dor, né? Eu conheço várias pessoas que eu atendo que fazem isso como uma forma de aliviar a dor mental que elas estão sentindo, né? E não é o jeito que mata, né? Tanto é que várias pessoas que vocês já devem ter visto que tentaram fazer dessa forma, tem um monte de marquinhas aqui no pulso de comprido. E tem uma outra forma, que não vem ao caso, que é a forma que se você cortar do jeito de outra forma, vai embora na hora, porque dá uma hemorragia que não dá tempo de socorrer, que é o que acontece lá no seriado, né? Então lá mostra exatamente o como fazer. Então, polêmicas à parte, vamos continuar aí com a questão do o que não se fazer quando você tem uma pessoa que dá sinais de alerta aí em relação ao suicídio. Então, já falei do condenar, né, não fazer isso, evitar, né, julgar o porquê da pessoa estar daquela forma. A banalização também tem que ser evitada, né? Não, isso é fraqueza, isso é bobagem e tal. Toma cuidado com essas frases, viu, gente? A pessoa pode estar muito desequilibrada e isso para ela vai ser a gota d'água, né? Evitem também, tomem o cuidado de não ficar dando opinião, né? Assim, os pensamentos suicidas não é uma questão de opinião, gente. Assim, dizer que é falta de Deus, por exemplo, ou que, não, isso aí a pessoa está fazendo para chamar atenção, não ajuda, gente. Isso só piora o quadro, né? Então, se a pessoa chegou num ponto de ficar pensando o tempo todo, ou de dar sinais claros ali que ela quer tirar a vida, não dê opinião se é certo ou errado o que ela está pensando, né? Ela tem que buscar ajuda profissional, se você não dá conta de ajudá-la, né? No mínimo, é o que você pode ajudar, assim, movimentar com ela. Outra coisa importante que acontece muito, tem vários relatos de adolescentes, até de adultos, assim, casais também, dessa questão da briga, né? Os pensamentos suicidas, gente, são um sintoma, né? Não é uma escolha, tá? A pessoa não fica, eu acho que eu vou me matar. Não, não é uma escolha. A pessoa tem esses pensamentos recorrentes, muitas vezes, como um sintoma de algo que ela está vivenciando. Então, gente, fazer a pessoa se sentir culpada vai agravar a situação também. Então, a questão do brigar, né, eu ser reativo com aquilo ali, mostra muitas vezes uma fraqueza minha também de lidar com aquela situação. Então, fiquem atentos a isso. Evitem brigas com esse tipo de pessoa, porque ela já está ali no fio da navalha, como dizem, né? E outra coisa, assim, para fechar um pouquinho esse assunto, que eu acho que é importante, porque até olhar o nosso horário aqui, essas frases na área de incentivo, tipo, que isso, você tem que pensar positivo, né? A vida é boa. Fora de contexto, não vai ajudar em nada, gente. A pessoa está desesperada muitas vezes, só que está um turbilhão dentro dela e muitas vezes ela não manifesta aquilo, só às vezes em alguns momentos. Então, a pessoa com pensamento suicida, ela pode se sentir ainda pior em relação a isso, em vez de conseguir dar a volta por cima, né? Então, achando que muitas vezes ela tem uma frase muito comum assim que eu vejo, né? Lembrando aqui dos meus atendimentos lá, que a pessoa ela se sente um estorvo na vida dos outros. Então, às vezes a pessoa fica vendo ali no contexto, fala, gente, mas eu que sou o problema dessa família, ou às vezes do casal, né? Porque as mulheres ficam muito fragilizadas nos relacionamentos abusivos, né? Exato. Abusivo, gente, quando eu falo, não é abusivo só de bater, brigar, xingar, não, tá? É ameaçar. O psicológico, muitas vezes, ele é tão prejudicial quanto o físico. Por quê? Eu vivencio um relacionamento abusivo e a pessoa bate em mim, se eu tiver força e conseguir denunciar, eu tenho que comprovar aquilo. Aqui, ó, tá roxo, faço lá corpo de delito. Né, lesões físicas, agora lesão, né, a lesão psicológica, emocional, não tem como mensurar, né? Porque só quem viveu sabe, né? Às vezes de dormir com desespero de você ter medo de quem tá do seu lado ali, né? Então isso daí, gente, é muito sério, né? A gente acha que, não, acontece só nos Estados Unidos. Não, isso aí é falta de serviço, né? Tem essas frases aí, clichês, e o suicídio tá tudo no meio aí, porque
eu tenho uma vida desestruturada, eu tenho um histórico familiar complicado, eu não consigo me cuidar. Ah, o suicídio para mim vai ser o quê? A solução dos meus problemas, né? Então, assim, como ajudar, né? É uma situação assim. Ah, Manuela, como é que você ajuda então uma pessoa que está com todos esses sinais que você está me falando, né? Eu já tentei não julgar, não dar minha opinião, não tentar brigar com essa pessoa, ou ficar tentando mostrar para ela que a vida é maravilhosa, né? Caso vocês percebam, gente, ou em vocês mesmo, ou nas pessoas à volta, né? Esses sinais de alerta aí que a gente comentou, né? A gente tem que entrar em contato com um profissional qualificado. Não temos esse profissional qualificado, temos que ficar de olho nessa pessoa, aproximar, fazer com que ela evitar de ficar sozinha. Claro que dentro do possível, né, gente? Tem pessoas que não vão nem permitir que você entre na vida dela dessa forma. Então você tem que incentivar ela a buscar ajuda. Isso talvez seja uma forma de conseguir, né, auxiliar. E a palavra correta, mais interessante aí que a Nayara falou até agora sobre esse assunto é o quê, gente? Escutar. Isso. Muito importante, encontrar o local apropriado, em particular, escutar o que essa pessoa tem para falar, deixar ela saber que você está lá para ouvi-la, né? E apoiar, né? Então, não é momento, gente, para a gente oferecer solução prática para a pessoa, muitas vezes não, porque ela não vai conseguir pensar nisso. Mas escuta, deixa ela falar, se ela quer falar e se manifestou em relação a isso, você tem que mostrar para ela que você está disponível, dando a ela certeza que ela não está sozinha, gente. O eixo maior, geralmente, de quem tem pensamentos suicidas eu estou sozinha, não tem solução, né? Então, isso fica rondando muito na mente da pessoa. Então, você não está sozinho. Mostre isso para ela de alguma forma, mantenha contato com essa pessoa, incentive que ela busque essa ajuda profissional, nem que você vá com ela. Várias pessoas que eu atendo nesse momento de crise têm alguma referência. Ah, Manuela, mas a pessoa não tem família, não sabe nem quem que é o pai, mas às vezes tem um primo, às vezes tem um vizinho, né, que faz parte daquela história. Ah, Manuela, não tem família, mas nossa, eu tenho uma amiga minha que é muito próxima. É essa Acompanhe, amiga. né? Acompanhe. Exato. Tem que ter esse acompanhamento e a pessoa ela tem que perceber que ela é importante. Ela tem que perceber a Isso. importância dela nesse mundo, na importância da vida dela. E eu falo, se a gente pudesse plantar, né, Manuela, uma sementinha de amor, sementinha, eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor. E eu acho também que muito se tem de mitos Sim. sobre a questão. Então, a gente já está assim, com 47, a gente tem que dar uma aceleradinha, que a gente já está nos 47 do segundo tempo. E eu quero, para a gente finalizar, depois você falar um pouquinho mais do seu trabalho, do que as pessoas, Sim. né, como as pessoas vão conversar com você. Fala um pouquinho para a gente sobre os mitos. O que são mitos sobre o suicídio? Assim, eu coloquei alguns pontos que eu queria te perguntar, que eu acho que também eu fiz um apanhado lá com as meninas da loja, conversando, e uma das coisas, o que é mito? Como que a gente identifica um mito sobre o suicídio? Então, pessoal, é muito boa a sua colocação, Nayara, e a gente está se aproximando do fim, já fica aí o merchan, ms.psicologia, tem canal no Facebook também, ManuPsiBH, tem canal no YouTube, procurem aí. Esse canal que eu estou aqui transmitindo no Instagram é o meu profissional, acompanhem lá, compartilhem. Então já fica aí, porque eu falo demais, né? Daqui a pouco acaba. Mas esses mitos, né, tem muito a ver com a questão de atrapalhar, né, de alguma forma, os profissionais da saúde, aumentar os riscos das pessoas com pensamentos suicidas e ficarem sem ajuda. Então, é importante a gente ter em mente essas coisas para ajudar as pessoas a ver quais são as diretrizes, digamos assim, que podem ser prejudiciais. Uma delas Manuela, quem ameaça não faz. Isso é um mito, tá, gente? Normalmente as pessoas não se suicidam sem aviso. Isso é mito. Ah, não, tá ameaçando demais, não vai fazer. Desconfia, gente, tá? Essas pessoas, elas costumam comunicar sua intenção antes de partirem para o ato
E às vezes num tom de brincadeira, às vezes falando sério, mas raramente é suicídio sem aviso, tá? Então, portanto, é importante a gente perceber as ameaças, digamos assim, né? Que elas podem ser reais, tá? Então, assim, não fiquem atentos em relação a isso, né? Outra coisa importante. Ah, não, suicida não procura ajuda. Gente, pessoas com pensamento suicida procuram sim por ajuda, tá? Acabar com a própria vida é uma medida de desespero. Então, quando a pessoa acredita estar sem opção para acabar com o seu sofrimento, elas procuram ajuda sim. Nossa, é o que eu mais tenho lá no meu consultório é a temática do suicídio e depressão, né? Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, primeiro mito, quem ameaça não faz, né? Suicidas não procuram ajuda. Tudo mito, né? E depois, gente, sobreviventes de suicídio estão a salvo? Tem esse mito também. Ah, não, já tentou uma vez, imagina que ela vai fazer de novo. Gente, pelo contrário, tá? Se vocês ficarem sabendo, né, ou vocês tentarem, né, porque tem que buscar ajuda, a chance de alguém tentar suicídio depois de uma tentativa frustrada é muito maior, tá? Mais do que dobra. Então, a recuperação de uma tentativa de suicídio é um momento em que se deve, assim, prestar atenção nesse paciente. Tentou uma vez, gente, todos os alertas têm que ficar ali de olho, rede de apoio, tá? É um familiar, é um amigo, porque muitas vezes a gente tem amigos que são muito próximos, tanto quanto familiares, né? Às vezes essa pessoa tem um referencial. Não tem, tem que ser ajuda profissional urgentemente, tá? Outra coisa, mas a gente não deve falar sobre esse assunto de suicídio, porque pode Estimula, incentivar as pessoas, né? estimular, né? Pelo contrário, tá, gente? Falar de suicídio é o ideal, né? Conversar com alguém que tem pensamento suicida sobre o ato em si não vai fazer com que a pessoa se mate. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Quando eu falo de suicídio com alguém que está pensando em fazer isso, não quer dizer que eu vou acelerar o processo dela. Pelo contrário, às vezes eu vou informar, vou orientar, por isso que tem que ser ajuda profissional, né? Assim, eu como uma pessoa de referência, cabe a mim a direcionar essa pessoa para o profissional, senão às vezes eu atrapalho o processo, né? Uma E frase, outra, ó, ouço muito pessoas inteligentes não se matam. É uma frase que a pessoa, pessoas inteligentes não se matam, elas não vão se suicidar. Então, isso também imagina, é algo que é um preconceito e é, que é também, nós somos voltados por preconceitos, né? Por total. mitos, totalmente. E às vezes eu vejo também hoje a questão dos gêneros, da Uhum, homossexualidade, ainda assim muito à flor, não, as famílias, isso não é fácil. Hoje as relações também, isso leva também esse combate muito grande do adolescente, o enfrentamento com a família, isso também é um ponto muito relevante para a gente colocar aí um pontinho aí nos familiares também, que muitas vezes essas pessoas não suportam essa dor de ser é, excluídas. Elas são excluídas, né? Elas são colocadas como um ponto de interrogação. exatamente. Eu acho que assim, tem muitos outros, né, assim, mitos. Por exemplo, quem se suicida é fraco, quem planeja se matar quer se matar. Muitas vezes a pessoa quer acabar com o sofrimento, gente. Ela não quer matar de É fato, ela quer tirar enterrar. aquela dor. Quem planeja suicídio, gente, não quer de fato acabar com a vida, mas sim com aquela dor que ela está sentindo. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque geralmente as pessoas associam isso com a fraqueza, né? Então, pelo contrário, às vezes a pessoa é tão forte que ela está tentando arrumar uma solução desesperada ali para resolver, tá? Acho que é mais ou menos isso, porque tem muitos outros, assim, por exemplo, eu vou só fechar aqui rapidinho. Melhora de humor significa desistência de suicídio. Isso é um mito muito grande, né? Como a gente já falou nos sinais de alerta lá, uma melhora significativa e repentina do humor pode ser um sinal de que a pessoa tomou a decisão de acabar com a própria vida. Então, isso daí a gente tem que ficar atento. Não sei se já ouviram falar, que às vezes uma pessoa está hospitalizada, isso também até tem a ver. Ah, ela teve um pico de melhora. Geralmente no dia seguinte a pessoa morre, É. né? Então, o conflito, né, que aparentemente parece resolvido, dá a sensação de alívio para a pessoa, portanto, assim, ela tem que buscar ajuda, porque essa melhora de humor não quer dizer que ela esteja resolvida com aquela questão dela. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Então, assim, acho que eu falei demais, não deixei a Nayara falar um minuto, tadinha. Não, mas você é a nossa convidada, Manuela. Você é uma pessoa experiente.
Então, assim como eu e outras pessoas estão aprendendo também. Isso é Uhum. muito relevante. Então, assim, eu não domino o assunto, eu sou uma pessoa leiga, eu sou uma farmacêutica que Uhum. conheço de ativos, que conheço de substância. O que nós pegamos, o que nós temos a experiência, são pessoas que nos ligam e falam assim, olha, eu estou muito ansioso. Aí a gente fala, olha, a gente tem um produto que melhora a sua produção de serotonina, a gente tem Dopamina, né? uma Ficar dopamina, focado. tem um produto, eu tenho um Ancilés, que ele é um produto que tem estudos comparados com a fluoxetina. Nayara, Hum. eu tô com compulsão alimentar, eu tô vendo que eu tô. Então, a gente tem vários ativos que vão, mas essa análise da pessoa, essa análise do ser, desses comportamentos, isso é para um profissional Sim, que estuda comportamento. Então, eu estudo a bioquímica. Então, eu vou ali falar do que bioquimicamente eu posso ajudar aquela pessoa. Então, e é impressionante o número de pessoas que nos é. procuram. Nayara, as pessoas me falam assim, olha, eu estou percebendo que eu estou alterado. Então, a gente tem os produtos que melhoram a qualidade do sono de forma natural. Então, olha, eu vou te apresentar um produto 100% natural que vai melhorar a sua qualidade do sono, mas essa análise comportamental, ela é específica de um profissional. Sim, sim. Aí é importante, é essa hora do encaminhamento, da parceria, do multidisciplinar, porque aí é a hora que tanto você quanto eu, uma encaminha para a outra, porque eu Exato, sei o quanto que os hormônios, né, influenciam no humor. É exato. sensacional quando eu consigo ver assim, a pessoa, às vezes, com suplementação de vitamina D, ou de, às vezes, uma acetiltirosina, consegue. Eu mesmo tomo acetiltirosina para ficar mais focada e tenho tido ótimos resultados. Entre outros, né? GABA, Triptofano. tem o Ó, tem muita GABA também. coisa. Agora, Aí, assim, nossa, agora a Freitas, ó, tem que encaminhar tudo para Manuela. Tudo se cuidar com lá. certeza. Ô, Manu, tem muita coisa legal que pode, por exemplo, para concentração, a gente sabe as pessoas que estão com dificuldades de concentração, a gente tem substâncias que auxiliam, mas Uhum. a gente falar disso no esse setembro amarelo, essa questão comportamental, ela é extremamente relevante, porque eu falo que hoje todos os tratamentos que nós temos, são tratamentos que são multidisciplinares. Então, você tem um psicólogo, você tem uma farmácia que suplementa, ou um medicamento alopático mesmo, porque pessoas que precisam de Sim, remédio, sim. né, que está com uma deficiência, uma produção reduzida de alguma substância. A gente sabe da importância da alimentação hoje, o nosso Uhum. intestino saudável para formação de novas substâncias. Então eu falo que é em númeras, né? A gente está chegando assim, já apareceu aqui para mim, falta 1 minuto e 49. Você vai deixar o número do seu consultório, o número do seu telefone, escreve as suas redes sociais. As pessoas que tiverem interesse, quiserem bater um papo, eu super indico a Manuela. Claro. É uma profissional muito legal. Assisto várias das suas lives e você hoje fez parte aí da nossa terça-feira da Freitas Manipulação, sempre como uma convidada especial. Eu que agradeço a oportunidade aí da Freitas, de você, Nayara. Fico muito grata aí, espero que seja a primeira de muitas. Se Agradeço a Deus todos. quiser. Muito obrigada, obrigada a todos, obrigada a todos que elogiaram. E deixa aí, antes da gente finalizar a nossa live, o seu telefone, o telefone do seu contato e a sua rede social. Tá, joia. Até mais, gente. Muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Muito agradecida. Passou muito rápido, muito obrigada. É, Eu vou encerrar nossa live para a gente conseguir salvar e ela vai estar salva lá no IGTV. Eu preparei uma capinha linda, Manu. Um grande abraço e até a nossa próxima live. tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.